Aí a gente já sabia que não ia muita gente, né? Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, de participarmos desse estudo sobre a justiça divina, questão 877 do Livro dos Espíritos, e que nós possamos de todo o coração agradecer aos nossos anjos da guarda, porque nos guiaram até aqui, para que pudéssemos aurir as benesses do plano espiritual maior, instrumentos de Deus na nossa vida e em todas as quartas à tarde. Que o nosso estudo seja um estudo que fique introjetado na nossa mente, para que a gente possa remover tudo aquilo que a gente entende de errado nas leis divinas, que a gente esquece, compara com as leis sociais, e as nossas leis sociais são muito materialistas. Então, que a gente possa entender como Deus vê a justiça. Então, paz, luz a todos nós, que possamos prestar bastante atenção. Eu estou aqui como aprendiz também de todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom, uma chuvinha. Estudando a justiça divina, no livro A Constituição Divina, por Richard Simonetti, agora sim, ele estuda todas as leis morais, né, de Jesus. Aqui nessa tarde nós vamos estudar a questão número 877 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, do Livro dos Espíritos. Então diz o seguinte: a questão que Kardec faz aos Espíritos: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? A resposta dos Espíritos: certo é a primeira de todas, que é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe sempre deveres recíprocos. O que quer dizer com isso, no plano espiritual? Primeira coisa, que o homem vive em sociedade. O homem não é um ser para viver sozinho, solitário. É um ser para viver numa família, com amigos, com irmãos, tá? E o mais elementar dessa lei de justiça, o princípio, né, da convivência social mais elementar, é justamente que nós possamos respeitar a opinião dos outros. Então, o que Jesus falou lá atrás? Nossos direitos terminam quando começa o direito alheio. Esse é o princípio social. Tem até uma historinha que certa vez eu ouvi, já contei aqui algumas vezes, que é justamente isso: o homem está pescando lá no meio do mar. É uma história, né? Só para dar uma ideia. Aí de repente o barco afunda lá, ele nada e encontra uma ilha. Quando ele encontra uma ilha, ele fala, graças a Deus. Aí ele tinha na sua cintura lá uma faca, ele corta uns galhos lá e constrói uma choupaninha para ele, uma cabana para ele, né? E fica lá procurando as sementes, os frutos que aquela ilha promove para ele, tá? De repente acontece a mesma coisa com o outro, e chega um companheiro. A maior alegria, ele estava sozinho, né? Chega e tal. Aí ele fala assim: vamos dividir a nossa casa. Quando começa assim, o que tem que ter? Leis. Esse pedaço é teu, esse pedaço é meu, esse quarto é meu, você faz a tua cama ali, certo?
Não é assim? Eu vou pegar umas frutas aqui, você vai pegar lá, então começa a ter o quê? Obrigações e deveres. Certo? E isso agora imagina hoje, 2000 anos depois, com toda essa tecnologia, tudo isso, se nós não temos que ter a nossa casinha, temos que ter as nossas leis dentro da nossa casa, você vai arrumar isso, você vai arrumar o seu quarto, você vai fazer aquilo, você vai lavar a louça, não é na nossa casa, não é assim? Vou trabalhar agora. Entendeu? Então, é bem assim, você tem uma lei na sua casa e tem uma lei social. Você vai trabalhar, você não tem horário para chegar, você não tem o teu serviço para fazer, para ganhar o teu pão cada dia. Então, são leis de sociedade que a maior, como ele fala aqui, a maior delas é o respeito que a gente tem que ter com o semelhante. Eu vou até um certo ponto, tá? Mas chegou aqui, passou daqui, é o direito do outro. Eu não posso ultrapassar os limites do direito alheio. Então, essa lei, né, essa lei que é promovida assim, nós estamos estudando a continuidade que eu prometi a vocês que nós tínhamos na semana passada. Nós falamos sobre as leis divinas, as leis de Moisés, mas hoje nós estamos falando da lei social, aqui, uns com os outros, tá? Então, o que acontece? Nós sabemos que o nosso direito vai até onde começa o do próximo, tá? Se a gente observar esses direitos, nós vamos ser felizes? Vamos ou não vamos? Vamos, não é verdade? Só que, no mundo de expiações e provas, onde existe mais ignorância do que acertos, a gente vive assim, direitinho, respeitando a lei. Pega no trânsito lá, né? Alguém está apressado para chegar a algum lugar, te dá uma cortada, esse aqui fica nervoso e xinga, tá? Aí o outro pega, responde, e essa lei é lei de justiça, o blá blá blá, a contestação. O que acontece? Briga no trânsito. Até não chegar, às vezes chega até vias de fato, né? De um lutar com o outro, os palavrões assim, crenca e tal, até que pega um que tem a lua virada, tem um revólver lá e mata o quê? Um pai de família. E acontece bastante. Acontece bastante mesmo. Então, o que acontece? Qual é o resultado de tudo isso? O que ele leva para casa? Muitas vezes. A desavença, a intriga, né? A invigilância que deixou ele, né, ir para a delegacia, ter uma notinha lá na sua identidade, e etc. Daí para frente. Isso quando não tem maiores coisas. Então, a nossa justiça, nós ainda temos um tipo de justiça, claro que nós estamos numa casa espírita, nós temos que aprender. Eu, por exemplo, fico brigando com meu marido, porque ninguém pode fazer nada na frente dele, ele fica nervoso. E eu falo para ele, deixa para lá, mas se eu falo dele, deixa para lá, eu escuto o que eu não quero escutar. Então, eu fico quieta, né? Eu sou assim, e eu já fui nervosa para dirigir. Quando eu morava em São Paulo, era bem mais nova. Agora não. Agora eu corro, não vou falar que eu não meto pé, porque a gente tem resquícios, né? Mas eu só quando posso correr, quando eu não vou atrapalhar ninguém, né? Então a gente tem que ter, vamos dizer assim, alguma coisa eu já aprendi dessa questão da justiça divina, tá? Porque a gente vê, próprio Moisés, ele não deu a tábua dos 10 mandamentos? Não estava escrito lá não matar, não revidar, né? Não ter ciúmes, não ter inveja. Não é isso que vinha na tábua dos 10 mandamentos? É. Só que até ele, por causa daquela ignorância do povo daquela época, que ele era o enviado de Deus e trouxe o quê? Normas da justiça divina, para a gente viver bem aqui. E o que aconteceu? Ele precisou lá usar a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. É uma contradição, não é? Não é uma contradição? O que é olho por olho, dente por dente? Ah, você roubou, vamos cortar a tua mão. Não é isso? Falou, levantou um falso testemunho, vamos cortar a língua.
Então, isso não é justiça. Como também não é justiça a nossa justiça. Por quê? Porque num cubículo que cabe 4 pessoas, eles colocam 10, 20 pessoas lá. Agora veja, a pessoa tem o corpo perfeito, a inteligência perfeita, mas usa a inteligência, usa a sua vida fazendo coisa errada, né? Contra a sociedade. Esse fulano, ele é fisicamente perfeito, não tem doença nenhuma, mas ele é doente da alma. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a viver em sociedade, não aprendeu a se acostumar com as leis que a gente tem que ter. Tem que ter assim os nossos deveres, também temos os nossos direitos, mas nós temos muito dever também a cumprir. Então é isso que está faltando. O que falta? Adianta pegar, pôr todo mundo lá no currículo? É isso que a lei divina fala. O que ele vai aprender para modificar o seu pensamento, o seu sentimento? Nada. A não ser que aquele momento de segregação fosse um momento em que ele pudesse estudar, se instruir, porque muitos deles não têm condições de se instruir, não teve na vida. Tem que ter condições de desenvolver a religiosidade, religião no seu coração. Não é igreja, essa ou aquela denominação. É a religiosidade no seu coração. O aprendizado do amor. Ele ser tratado com dignidade para ele poder querer mudar. A lei divina ela é perfeita. O que o Pai faz? Claro que cada um no mundo de expiações e provas tem que passar por determinados momentos difíceis na vida para ele mudar. Veja só, continhas pagas, emprego, não tenho preocupação, nada. Eu vivo a vida, esqueço de fazer oração na hora de deitar, esqueço de fazer oração na hora de levantar, esqueço de agradecer e tal. Pega uma doencinha aí. Uma doencinha daquelas, quando você escuta, você leva um susto. Muda ou não muda? Aí você cria calo no joelho. Então, nesses momentos de dificuldade na vida, tem que ter um mundo de expiações e provas para a gente dar valor, para a gente mudar. Senão a gente vai estar sempre. Nós somos muito pessoas que tudo vou deixar para amanhã. Preguiçosos. Nós somos preguiçosos mesmo. A Marlene falou certo aqui, preguiçosos. Preguiça mesmo. Entende? Então é justamente porque a gente olha, aprende com doutrina espírita que a gente entra aqui na encarnação com determinadas virtudes trabalhadas mais ou menos e um monte de erro, de defeito, né, de coisa errada. Aí o que acontece? A gente tem que sair dessa encarnação melhor do que quando entrou. É para isso que a gente reencarna. Então, a gente tem que trabalhar o nosso pensamento. Orar e vigiar. Hoje eu escutei um Jorge Larrat falando do orar e vigiar. E olha que a gente aprende muito com esses espíritas que são, vamos dizer assim, é a elite espírita que está encarnada atualmente. E ele fala, a moça fala assim, eu prestando atenção no meu pensamento, e a que faz a questão, né? Prestando atenção, mas é tão difícil, né? Tirar do meu pensamento, eu falo, vai reto, Satanás, vai não sei o quê. Espírita, hein? Aí ele fala assim, escuta, você já pensou de prestar atenção nos seus atos, naquilo que você fala? Você tem que pensar, prestar atenção naquilo que você pensa errado, né? Tem que pensar como você está agindo na vida em relação ao social seu. Daí você vai ver que você, puxa vida, eu falei, fui rude com fulano, e eu falei que não devia, na hora errada. Então você começa a trabalhar e morder a língua.
prestar atenção. Então, justamente o orar e vigiar, quer dizer, o vigiar e o orar e vigiar, não é vigiar o pensamento. A gente pensa que é vigiar o pensamento, mas é vigiar as nossas ações. Você vigiando as suas ações, fazendo empenho, modificá-las, o que vai acontecer? Você vai diminuir aquilo que você fazia de errado. Vai diminuir, porque não é o fulano vizinho, meu irmão, meu pai, né, meu tio, aquele que gosta muito de mim, que vai ter que fazer o meu coração e as minhas ações mudarem. Não é? Não é assim. Não é quando você quis mudar, você foi procurar e fazer. Eu sofri acidente de trabalho, eu cometi muitos erros. Eu não ligava se eu estava doente ou não, se estava machucado ou não, só trabalhava, vivia a vida. Depois que eu me machuquei, foi querer dar valor. Pois é. Então você viu que ajudava, não aceitava receber ajuda, era muito orgulhoso. Você vê então como que a doença ajuda, educa. Porque o pai faz assim, ó, nós colocamos lá, segregamos numa prisão, sem condições nenhuma de aprendizado, sem dar valor, porque ele é um irmão nosso perante Deus, nosso pai, ele é um irmão. Então eu tinha que pensar primeiro isso, eu sou irmã de todos. Em vez de ficar apontando o dedo, vibrar pela pessoa, para aquela pessoa modificar o seu pensamento. Todo dia nós temos que vibrar pelos promotores de guerra, né? Aqueles que dirigem os povos. Todos eles têm que ter vibrações de amor para eles. A gente já o quê? Só vibrações negativas. Então a gente tem que vibrar positivamente. Porque na doutrina a gente está aprendendo isso. Então ele é o nosso irmão. E a gente deveria dar para ele as oportunidades que você gostaria de receber se você estivesse no lugar dele. Então a gente vê o que Deus faz. Deus nos dá uma oportunidade. Você vai nascer renascer numa outra encarnação, com possibilidades de mudança, esquecendo o que você fez de errado. Numa família, às vezes, mais religiosa, que tem um cunho de religiosidade, para que a família amorosa, que vai nos estender os braços, muitas vezes eles estão num lugar que nem pai nem mãe liga, eles são todos também estropiados na vida, então indisciplinados, né? A gente tem que pensar assim, como é que eu vou, principalmente quando a gente tem filhos, viu? Se a gente, às vezes quando eu trabalhava com as crianças na Casa do Caminho, eu falava assim para eles, eles estavam lá, muitos não tinham pai nem mãe, né? Estavam ao léu, coitados. Muitos ficavam na casa, dormiam lá. Então eu falava assim, vocês sabem como foi a vida dura para vocês. Então o dia que vocês casarem e tiverem os seus filhos, procure fazer com eles o que você gostaria que seu pai tivesse feito com você. Então é bem isso. É a necessidade que temos de mudar em nós o nosso foco. Porque o nosso foco está errado. Porque o que é justiça na lei divina? Está aqui, ele coloca. Justiça é não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. E o que é o amor? São leis divinas, dois, tanto a da justiça como o amor. Fazer ao semelhante o bem que quereríamos para nós. Se nós queremos para nós o bem que nós queremos, vamos fazer para os outros. Aí está a lei de justiça divina. Bom, vamos ver o que mais que ele fala aqui. A falta de um componente básico em nossos exercícios de justiça é o amor. Toda vez que a gente tem que julgar alguém, coloque o amor no meio. Coloque e vê que você se colocar na posição do outro. E vê quantas bênçãos muitas vezes a gente recebe. A gente só recorda na nossa vida as coisas dificultosas. A gente não recorda na nossa vida
qual foi o auxílio, quantos auxílios nós tivemos? Presta atenção como é isso, não é? Reclama quando acontecem as coisas, sempre, ou você quer a coisa mais depressa, ou você, né, não dá tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, é bem diferente do nosso, né? Parece estranho, né? Como compartilhar ou compatibilizar a justiça e o amor? A primeira é sujeita à cobrança, a justiça é cobrança. E o segundo é a doação, que é o amor. Não se pode cobrar e doar ao mesmo tempo, né? Assim ele fala assim. Ou como seria rematada tolice castigar o fígado, o baço, em virtuoso achaque? Você bebe. Quando eles ficam doentes, você fala assim: meu fígado não funciona, por que não funciona? Por que Deus me fez assim? Esqueço, né? E quando eu tinha 20 anos, eles não estavam assim. Depois você foi. Então aqui ele diz assim, ó: membro da sociedade que não raro contribuiu para as suas defecções morais, deve ser medicado com recursos de instrução, educação, orientação psicológica, laborterapia e iniciação religiosa. Isso daqui que as nossas prisões precisavam dar. É isso daqui, pessoas que não colaboraram socialmente com o bem, né? Não apenas quanto aos criminosos, mas em todo o relacionamento social, profissional e familiar, é preciso aprender a relevar os males que nos fazem. A gente faz isso. Se alguém grita para você fez isso aqui errado, você fala assim: eu não fiz nada errado, aí você rebate também mais alto, grita mais. Não é assim que a gente faz? Bateu, levou? É. Afinal, né, os ofensores, mesmo que se furtem às leis humanas, estão inevitavelmente enquadrados pelas leis divinas, que lhes cobrarão até o último ceitil, segundo a expressão de Jesus. E diz ainda o Mestre: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Gente, o que é o reino dos céus? É um lugarzinho que a gente vai subindo e chegar lá? É isso? É essa ideia que a gente faz. Não é essa ideia que a gente faz? Vou subir e vou chegar lá. Isso que é fácil, né? Entretanto, o reino divino é um venturoso estado de consciência. Somente quando iluminarmos nosso senso de justiça com o amor, superando o espírito de revide com um excelente exercício de equilíbrio e de cometimento, que é a compreensão. Então veja bem, o reino dos céus é a consciência tranquila, o dever cumprido, é o fazer as coisas corretamente, é retribuir o mal por bem, é não levar as coisas muito a sério, é ser caridoso, é ser humilde, é ser caridoso em palavras, né? No caso aqui que nós estamos falando em sociedade, em viver em sociedade, em palavras, em ações. Fazer o máximo para angariar amigos. A melhor fortuna que a gente pode ter na vida é ter amigos. Muitas vezes os nossos familiares, consanguíneos, eles estão longe, um mora aqui, outro mora lá longe, em outra cidade, e a gente vai se socorrer de quem? Do nosso vizinho, né? Do nosso companheiro de trabalho. Então a gente tem que angariar amigos, que amigo a gente conquista. Não é todo mundo que é amigo. A gente conquista a amizade. Se eu estou sempre
relutante, nervoso, intransigente, eu não vou fazer amizade. Não vou fazer amizade. Amizade é uma conquista verdadeira. Os companheiros que são sempre a nossa volta. A família mesmo é 2 ou 3, viu? Que pensa como nós, a gente todo domingo está junto deles e tal, né? É 2 ou 3, que a gente lembra de telefonar. Agora, de resto, a gente ainda está pobre. Bem pobre. Então, meus irmãos, eu queria justamente falar com vocês dessa justiça iluminada. Que a gente possa trabalhar o nosso sentimento, o nosso coração, no amor, na alegria de fazer o bem, para que o reino de Deus penetre o nosso coração, a nossa consciência esteja tranquila. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Vocês sabem que a minha mãe foi embora faz mês, né? Mês e pouquinho. Viveu 100 anos e 21 dias depois do 100 anos. Aí todo o pessoal veio lá no prédio, que eu não convidei ninguém, o velório, porque o velório era comprido, e foi aqui o velório, né? Que a gente tem terreno aqui no cemitério daqui. Então, eu não convidei ninguém. O pessoal que me encontra pela primeira vez fala assim: ai, Sirlene, eu soube que a tua mãe morreu. Como é que você está? Eu estou ligada. Eu estou, graças a Deus, eu estou bem, com consciência tranquila, que fazer. Não é mesmo? Vou ficar chorando eu, espírito, sabendo que a vida continua. Não posso fazer isso. Eu tenho que identificar que eu realmente acredito. A força da fé. Então, algumas pessoas me falam assim: puxa vida, eu tenho 4 irmãos, tudo sobra para mim. Eu falo: não, pode ficar sossegada. E na família sempre sobra para um. Pode ter 10 filhos, gente, mas sobra para um. É sempre. Então, gente, vamos agradecer a Deus, porque a gente veio aqui não é para ficar de braço cruzado, não, é aprendizado. Então, ser aprendizado, vamos fazer com amor. Para que a nossa consciência fique tranquila e o reino de Deus comece a fazer já no nosso coração um pouquinho de luz. Tá bom? Não vou reclamar da chuva que está caindo aí, tá bom? Vamos agradecer a Deus, né? A chuva não cai, o sol quando ele está quente. Então, que Deus nos abençoe a todos. Vamos convidar os companheiros passistas para que olhem no passo, por favor. O nosso volta vai fazer pegar. Por favor.